Muito bem-vindos, minha gente querida, meus amigos, minhas amigas, toda essa nossa grande família espiritual. Começamos hoje com o livro Agenda Cristã, de André Luiz. Foi psicografado por Chico Xavier e hoje a gente lê o capítulo Nos Momentos Graves. Em hora alguma, proclame seus méritos individuais, porque qualquer qualidade excelente é muito problemática no quadro de nossas aquisições. Lembre-se de que a virtude não é uma voz que fala, e sim um poder que irradia. Eu acho que ele fala aqui mais no sentido de se vangloriar, de autopromoção. Que não cabe a nós fazer esse papel, mas deixar que os nossos talentos falem por si mesmos, né? Se eles existem, eles aparecem e são reconhecidos. No Livro dos Espíritos, a gente está falando sobre as percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos. E Kardec pergunta: o espírito vê as coisas tão distintamente quanto os encarnados? Quanto o espírito encarnado? Ainda mais distintamente, pois que sua visão penetra onde a visão do encarnado não pode penetrar. Nada a obscurece. Muito bem, muito claro isso, né? O espírito, a gente sem o corpo, sem a matéria corporal, tem uma percepção mais ampla, mais sutil, mais nítida. Então, vamos para o livro O que é o Espiritismo. E hoje a gente entra num novo item. O homem depois da morte. A gente estava falando sobre o homem durante a vida terrena, agora vamos falar sobre o homem depois da morte. E Kardec pergunta: como se opera a separação da alma e do corpo? É brusca ou gradual? O desprendimento se opera gradualmente e com lentidão variável, segundo os indivíduos e as circunstâncias da morte. Os laços que prendem a alma ao corpo não se rompem, senão aos poucos, e tanto menos rapidamente, quanto mais for material e sensual a sua vida. Quanto mais preso à matéria, né, mais difícil a gente se desprende do corpo. E aí a gente lembra, assim, de relatos de pessoas, né, de espíritos que viveram muito, que estão muito doentes, que esse desprendimento já começa a acontecer ainda na vida. Então, quando dá aquela parada cardíaca, aquela parada respiratória, é quase que o desligamento total do corpo, do espírito
desligamento total do espírito junto ao corpo. Em casos de acidentes, de mortes repentinas, esse desprendimento a gente ouve dizer que é brusco e às vezes é mais rápido do que seria o normal, mas também depende da evolução do espírito. Se ele estiver muito agarrado à matéria, o espírito ainda se sente ligado ao corpo durante um bocado de tempo. Isso vai depender da evolução mesmo do espírito. E é um sofrimento para o espírito, né? Que ele é capaz até de, muitas vezes, de sentir o que está acontecendo com o corpo, mesmo sem os sinais vitais, sem vida, né? Mesmo que o corpo não tenha vida. E isso a gente vai se estender agora por alguns dias. Então vamos deixar mais explicações para amanhã. E vamos terminar as nossas leituras de hoje no livro Canteiro de Ideias, psicografado também por Chico Xavier, com a frase de Emmanuel: erros alheios, reflitamos nos nossos e a paz nos abençoará o caminho.